O estudo das propriedades da adição. Nós vamos estudar agora a propriedade associativa. Então, eu coloquei aqui, em uma adição de 3 ou mais números inteiros, podemos associá-los de modos diferentes sem alterar a soma. Ou seja, vocês já sabem que associar é colocar os parênteses, os colchetes e as chaves. Então, nesse caso aqui, esses 3 números inteiros apareceram entre parênteses. Então, nós vamos associá-los com chaves. Ou seja, aqui eu tenho 3 números, mais 3, menos 7, menos 2. Vou associar, já que já tem aqui os parênteses, vou associar os 2 primeiros números com colchetes. Então, associei, ou seja, coloquei os 2 primeiros números entre colchetes, ou seja, dentro de colchetes. Vamos ver quanto é que vai dar. Eu vou primeiro retirá-los dos parênteses. Então, vou repetir os colchetes. Vou tirar o mais 3 dos parênteses. Para tirar o menos 7, eu tenho que fazer o jogo de sinais. Sinais diferentes, menos 7. Retirei dos parênteses, mas tenho que colocar os colchetes. Para tirar o menos 2 dos parênteses, vou fazer o jogo de sinais. Sinais diferentes dá menos, então menos 2. Agora, eu vou resolver a operação que está dentro dos colchetes. Então, dentro de colchetes, eu tenho mais 3 e menos 7. Um crédito e um débito, mas eu estou devendo mais do que eu tenho, né? Então, o número negativo, vou repetir o sinal do número negativo e vou subtrair o maior número do menor. 7 menos 3, 4. Se eu tenho 3 e devo 7, paguei 3, mas continuo devendo 4. E agora, copio menos 2 e vou fazer o cálculo final. Tenho 2 débitos, menos 4, menos 2. Então, eu devo menos 6. Pronto, então, associando os 2 primeiros números inteiros entre colchetes, eu obtive no final menos 6. Agora, eu vou modificar a associação. Então, entendam bem, eu não vou modificar a ordem das parcelas. Isso eu só posso fazer se a propriedade fosse comutativa. Mas aqui, a propriedade é chamada de associativa. Então, eu não vou modificar a ordem, eu vou copiar do mesmo jeito, ó. Mais 3, mais, menos 7, mais, menos 2. E coloquei entre parênteses. Então, eu copiei do mesmo jeito, mas eu vou associar diferentemente. Aqui, eu associei entre colchetes os 2 primeiros números. E agora, eu vou associar os 2 últimos entre colchetes. Será que o resultado vai modificar ou vai continuar dando menos 6? Vamos ver. Então, eu vou tirar o mais 3 do parênteses. Aliás, dos parênteses. Vou copiar o sinal de mais. Vou copiar os colchetes, porque para tirar os colchetes, eu tenho que antes tirar os parênteses. Então, vou tirar o menos 7 dos parênteses. Para tirar o menos 2 dos parênteses, eu tenho que fazer o jogo de sinais. Sinais diferentes dá menos. E se eu abrir colchetes, aqui eu vou fechar. Vou ter agora que resolver a operação que está dentro dos colchetes. Então, eu vou copiar o mais 3, vou copiar o sinal de mais. Dentro dos colchetes, eu tenho 2 débitos, menos 7, menos 2. Então, já que eu copiei o sinal de mais, para não ficar 2 sinais juntos, ó, porque menos 7 menos 2 vai dar menos 9. Para não ficar 2 sinais juntos, eu vou ter que copiar novamente os colchetes. Agora, eu posso tirar os colchetes. Mais 3. Jogo de sinais. Sinais diferentes dá menos 9. Agora, eu tenho um crédito de 3 e um débito de 9. O débito é maior, então, eu vou repetir o sinal do número maior. E vou subtrair o maior do menor. 9 menos 3, 6. Oba, o resultado não se alterou. Então, tanto faz eu associar
os dois primeiros números, nesse caso aqui com colchetes, ou associar os dois últimos, o resultado não se altera. Isso se chama propriedade associativa. Qual a diferença da propriedade associativa para a comutativa? Na comutativa, a gente altera a ordem dos números. E na associativa, não, nós copiamos do mesmo jeito, na mesma ordem. A única coisa que na associativa eu tenho que associar entre parênteses, ou nesse caso aqui, entre colchetes. Então, vamos agora estudar a última propriedade, para podermos começar as atividades.